mensagem de hoje é consequências do pecado. Romanos 3, a partir do 25, e o texto de Isaías nós iremos ler no quadro, amém? Ao qual Deus propôs para a sua propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Isaías 59, 1, acompanhe no quadro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Deus, quando Ele criou o universo, amado, Ele o fez debaixo de princípios. Princípios esses que é regido por Ele mesmo. E esses princípios são imutáveis, são invioláveis. Um dos princípios que Deus criou, que não tem como você mudar isso, chama-se lei da gravidade. Você tem como mudar a lei da gravidade? Se eu soltar esse microfone aqui, ele vai cair, sim ou não? Ainda que eu não queira que ele caia. Mas essa é a lei da gravidade, não é? Se eu me jogar de um prédio, né? Com certeza vou cair lá embaixo. Se não tiver nada para me segurar, vai se esborrachar todo, mesmo que tenha fé em Deus, sim ou não? Existe uma situação, amado, que Deus pode até mudar a lei da gravidade, como aconteceu com Pedro. Jesus veio andando sobre as águas, e o apóstolo Pedro disse assim: permita que eu vá até o Senhor. Ele disse: então vem. Quando Deus nos ordena a fazer qualquer coisa, até mesmo a lei da gravidade Ele consegue superar, mas não é uma prática. Deus, Ele criou a terra com alguns princípios, sabe? Princípios que são físicos, são espirituais, mas que existem. Existem princípios, como a lei, a física, que também governam o mundo material. Amém? Essas leis, amados, elas estão ligadas diretamente ao Senhor. E nessa mensagem hoje nós vamos falar sobre algumas dessas leis. Amém? A primeira é: Deus ama e deseja que você tenha um encontro com Ele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam-se deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Vamos ler tudo junto? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, vocês, intercessões e ação de graça por todos os homens. Continua: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenha uma vida quieta e sossegada, e toda a piedade e honestidade. Continua: porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Só eu agora. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Preste atenção que o texto diz o seguinte, que o Senhor se agrada quando nós oramos, nós intercedemos. É o que nós estamos fazendo nessa campanha, sim ou não? Sim. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós intercedemos, Deus muda a história. Você está entendendo? Semana passada nós falamos sobre Ana, que era estéril. Ela era esposa de sacerdote, mas ela não tinha ido aos pés do Senhor ainda, clamar, sabe, mudar a história. Às vezes nós estamos esperando porque dizemos assim: mas Deus sabe todas as coisas. Isso é fato que Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir você dizer: Senhor, eu não aceito o meu filho, eu não aceito a minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe, meu amigo, seja quem for, está passando por essa situação. Muda a história.
Deus não vai olhar para ele e falar, não, mas ele está assim porque ele não presta. Ele está assim porque ele não vale nada. Deus não é assim. Você também não prestava, eu também não prestava. Sim ou não? E o Senhor nos resgatou. Talvez eu prestava menos do que vocês todos juntos, e mesmo assim o Senhor me resgatou. Amém? Ninguém é perfeito, ninguém é bom o bastante para que o Senhor olhe e fale, não, esse aqui não precisa de salvação, não precisa do meu perdão, não precisa da minha graça. Então, irmão, não tem ninguém. Mas quando nós oramos, Deus muda a história. Sabe? Deus quer ter um encontro comigo e com você, e esse encontro precisa ser todos os dias. Todos os dias, amado. Você sabe o que vai acontecer contigo amanhã? Não, não sabe. Você sabe se amanhã você vai conseguir continuar intacto, perfeito, sem cair? Não, não sabe. A Bíblia é muito clara que diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, porque todos estão sujeitos a cair. Mas é muito mais fácil a gente julgar, não é verdade? Muito mais fácil jogar pedra e falar, não falou que era pastor? Olha lá, está caído. Falou que era levita? Está caído. Nós não podemos julgar porque todos nós estamos na mesma corda bamba. E é por isso que o Senhor nos ama. Todo-Poderoso é Ele. Amém? O texto diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o pleno conhecimento da verdade? Sabe qual é, irmão? Que Jesus te ama acima de todas as coisas. Por maior que seja o teu pecado, quando você confessar, Ele lança por terra e te chama de filho meu. Isaías disse assim, eu não estou com a mão entrevada, meus ouvidos não estão fechados, para que eu não ouça, para que eu não veja, para que as minhas mãos não se estendam e te abençoe e tire tudo que está sobre você. Pastor Daniel Lara diz que Deus, de vez em quando, Ele adota um sistema. Sabe qual é o sistema que Deus adota? A amnésia. Você já leu isso no texto, no livro? Que Deus tem amnésia conosco quando nós pedimos perdão, Ele esquece. E o Senhor te diz assim nesta noite, faça o mesmo. Quando alguém te pedir perdão, perdoa, mas literalmente esqueça. Não fica dizendo, eu vou perdoar, mas a próxima vez, então você não está perdoando coisa nenhuma. Que pode acontecer a próxima vez? Claro, ser humano. Quantas vezes você disse para os seus pais, quando era criança, que nunca mais você faria aquilo e você fez? Quantas vezes talvez você disse para as pessoas que você ama, não, essa foi a última vez. Pastor, nunca mais eu vou cair nesse pecado. Não fala isso. Nunca mais é muito tempo. O Senhor diz, viva hoje como o último dia da tua vida, e você já vai estar fazendo grandes coisas. Nunca mais tem que ser hoje. Hoje, nunca mais por hoje, eu vou cometer. Mas amanhã é outro dia, nós devemos estar lutando todos os dias para não cair no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Amém, irmãos? Segundo, nós pecamos e o nosso pecado nos separa, ou seja, afasta de Deus. Olha essa imagem que interessante. Pecado é bom por um momento, depois que acaba, você continua na mesma coisa, no vazio. Imagina essa pessoa, imagina que seja chocolate, isso que está no rosto dela, né? E ela está se lambuzando todo. O pecado é isso, é algo que a princípio parece bom, mas depois que acaba, você sente um vazio tão grande, principalmente nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo. Há um vazio, e aí você pede perdão, e parece que aquele vazio continua. Sabe, irmão, nós precisamos nos libertar disso. O texto de Isaías 59, Romanos 3, nós lemos que no início deixa bem claro que todos pecamos. E o nosso pecado nos separa, nos afasta de Deus. Mesmo que Deus deseja ter comunhão conosco, mas enquanto houver a barreira do pecado, isso não é possível. Talvez você ama uma pessoa, você faz de tudo por ela. Você continua amando, e como ser humano nós somos limitados. Chega uma hora que a gente fala, acabou, chega, não dá mais.
Mas a nossa sorte é que Deus é ilimitado. O amor dele é infinito. Sabe, irmãos, havia uma lei na criação. O Senhor disse assim: Adão e Eva, vocês são perfeitos, vocês são eternos. Tudo que está aqui nesse jardim, vocês podem usufruir. Você, os seus filhos, toda a sua descendência, toda a sua geração. Só que existe uma árvore que está no meio do jardim. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore, por favor, não coma desse fruto. Você tem milhares de frutos. Você vai passar talvez uma eternidade inteira comendo várias espécies de fruto. Você não vai sentir falta deste, porque esse fruto não presta. É a mesma coisa você falar para uma criança assim: olha, tá vendo essa banana? Ela está verde. Não coma, por mais que ela pareça que está madura. Porque se você comer, você vai jogar fora. E você vai ficar por alguns momentos com a boca amarrada. E não vai ser bom para você. Deus, ele estava dizendo para este casal, para eles não tocarem naquilo, não comer. Não ia fazer falta. E por muitos anos eles não tocaram. Acredite-se, como eles eram eternos, por milhares de anos eles ficaram no Éden. É tanto que Adão e Eva povoaram a terra da época. Mas quando Eva resolveu aproximar do pecado, quem estava lá pronto para vê-la caída? Satanás. Ele era um derrotado, caído. Diz a história que ele habitava por um tempo nesta terra, e houve a primeira sessão espírita, foi lá no Éden, quando a serpente deixou o diabo entrar no corpo dela. Acredita-se, não se sabe se é real ou não, que a serpente falava. Possivelmente ela ficava de pé, então com certeza ela tinha patas, ela tinha braços. E não era essa forma que ela é, porque depois que ela é condenada, que ela é amaldiçoada, é que ela se torna... Põe a imagem da capa, por favor, da serpente. Amém? Aí na mesa. Você consegue achar um bicho desse bonito? Difícil, não é? Eu sei até que tem quem gosta, mas quem gosta, se você olhar para a vida da pessoa, você vê que ele é meio endemoniado, né? Você já viu as pessoas que criam cobra? São totalmente possessos. Então, este bicho aqui, né, e tem maiores, e eu acredito que essa serpente do deserto devia ser uma piton enorme, gorda, robusta. E quando ela é amaldiçoada porque ela traiu a Deus, ela ficou com esta forma. E ela é tão ligeira, ela não tem perna, mas ela consegue correr muito rápido. Este ser, pode voltar lá, ele conseguiu enganar Eva. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eva sabia que não podia tocar, não podia comer do fruto, melhor dizendo? Sabia. Ela poderia até tocar no fruto. Poderia, Deus não disse não toque, Ele disse não coma. É isso que nós devemos entender. O pecado às vezes está na tua frente, você pode até tocá-lo, não deve nem tocar, porque se você tocou, o passo para comer é o próximo passo. A palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar da aparência do mal. Se eu sei que isso aqui eu posso cair, isso vai fazer eu pecar, então por que eu estou ali? É a mesma coisa, por que Eva estava diante daquela árvore, sendo que ela tinha o Éden inteiro para andar? Irmãos, afaste do pecado, porque esta mesma serpente que é Satanás está atrás deste pecado para fazer você se rebeliar contra Deus. Porque no momento que você se rebeliar contra Deus, sabe o que vai acontecer? Você vira as costas para o Senhor. Você está entendendo? Quando você vira as costas para Deus, você está de frente com o pecado, consequentemente com Satanás.
E se você morre no pecado, dificilmente você tem salvação. O Senhor já pagou o preço pelo teu pecado. O Senhor já te perdoa, até por aqueles pecados que futuramente você possa pecar. Mas não quer dizer que isso te dá o direito de pecar. Isso não quer dizer que eu posso pecar à vontade porque Deus vai me perdoar. Não! Porque você não sabe o dia da tua morte, você não sabe o momento em que você vai partir dessa para outra. Você acabou de pecar, atravessou a rua, um carro pegou você e atropelou, você morreu, acabou. Deu tempo de pedir perdão? Não! E nós somos julgados pelos nossos últimos atos. Sabe, irmão? Para que eu vou brincar com fogo? O pecado, a princípio, ele é bom. Mas ele tem uma consequência muito alta. Terceiro, a primeira consequência do pecado é a separação de Deus. Se alguém acha que não peca, lembre-se que nós pecamos por fazer o que é errado. Você fez alguma coisa supostamente errada hoje? Responda só para você. Se fez, pecou. Ah, pastor, eu pensei só, pecou. Eu alimentei algo que não era para fazer, mas eu fiquei pensando na mente, viajando, pecou. Você está entendendo como nós somos de uma natureza pecaminosa e o pecado é algo que faz assim, parte da nossa vida? E de repente você é crente, tocha, labareda, você é fogo puro, mas e aí? O pecado está aí batendo na tua porta. Não dê brecha. E se acontecer imediatamente, fala: Senhor, me perdoe. E a amnésia de Deus, a graça de Deus vai cobrir. E o diabo não pode fazer você ficar de costa para o Senhor. Amém? Pode falar o que quiser, mas o Senhor te ama. E Ele está a todo momento dizendo: filho, confessa. Confessa porque eu quero te perdoar. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram, ou seja, sem exceção, todos pecaram. E destituídos, ou seja, afastados foram da glória de Deus. Sabe, irmão, de repente você está orando por uma pessoa que supostamente ela é tão boazinha, ela não mata, ela não rouba, ela não tem vício nenhum, ela não é idólatra, ela só está no mundo. Ela só faz algumas coisas porque é jovem, porque quer se divertir. Ah, pastor, será que se ela morrer ela vai para o inferno? Vai. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que diz: todos pecaram. Tem pessoas que dizem: ah, mas e aqueles que não ouviram falar do Evangelho? E a maioria deles cita o índio que estava lá na Amazonas. Nunca ouviu falar do Evangelho? Será que se ele morrer ele vai para o inferno? Vai. Porque ele foi gerado de uma árvore? Ele foi gerado de uma pedra? Foi gerado de um homem. A raiz do homem pecou. E pecado não é aquilo que você conhece como pecado. De repente o pecado lá dentro da mata amazônica, sabe, lá na África, não é os mesmos de uma capital. Mas pecado é tudo aquilo que é errado. E a partir do momento que você errou, você pecou. Ah, o índio foi lá e roubou a caça que o outro acabou de passar o dia inteiro para matar uma caça e levar para a tribo dele. Errou. Fosse aqui, ele tinha roubado um celular, mas lá ele roubou um cabrito, né? Um veado, um pássaro. É errado, sim ou não? Porque é animal? É. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos agraciados, abençoados, porque o Senhor nos alcançou e quer alcançar muitas pessoas ao qual você orar. Quarto, a segunda consequência do pecado é a morte espiritual. Deixa eu te falar uma coisa que você talvez não saiba. Uma criança, quando ela nasce, espiritualmente ela está viva. Vai passar um tempo, quando ela conhece o bem e o mal, ela morre. Como assim, pastor? Quando ela é julgada já pelo pecado, ela morre espiritualmente, porque predomina a alma. E esta alma pecou. Está entendendo? O dia que você aceita Jesus, você ressuscita. Você estava dormindo e o Senhor te acordou do sono profundo. Você está entendendo?
E quando eu estou em Cristo e eu peco, você volta a dormir profundamente. E aqueles que estão dormindo profundamente não ouvirá o toque da trombeta. Ou seja, vai ser condenado. Está entendendo a sequência do pecado? O pecado te faz dormir. Eu quero citar um exemplo simples. Normalmente você está numa reunião muito abençoada, ou na igreja, ou na empresa, algo muito bom, mas na hora do almoço você come aquela feijoada. Você vai tentar uma hora depois assistir a palestra, mas sentado, você não vai conseguir. Sabe, porque os seus neurônios, eles estão ocupados para fazer digestão daquele alimento que é muito pesado. O correto era algo muito leve, mas você, com a sua gula abençoada, comeu mais do que você podia. E aí você fica lutando contra o sono. Sabe o que acontece? É a mesma coisa do pecado. Se eu sei que eu não posso tocar e eu toco, eu começo a dormir. Ainda que o Senhor queira falar comigo, os meus olhos começam a fechar, o mundo espiritual começa a fechar, a porta começa a fechar e eu não consigo enxergar um palmo. É muito natural quando você se converte e você está em Cristo, de repente você volta lá atrás, talvez alguns lugares que você já passou com algumas pessoas, e você fala, meu Deus, como que eu fazia um negócio desse? Sabe, algumas situações você passa até nojo. Fala, meu Deus, eu fazia isso. E eu não enxergava. Não, você estava no sono profundo. O sono da morte. Adão e Eva passaram a ter esse sono profundo. E no sono profundo nós temos pesadelo. No sono profundo nós estamos em guerra, e as guerras é com trevas. Adão e Eva, amados, eles estavam todos nus, porque eles não sabiam o que era vergonha. Imagina o pai, a mãe, os filhos, os tios, os avós, era uma geração inteira que estava nu, porque eles não tinham pecado. Eles eram totalmente inocentes, e quando eles pecam, a primeira coisa que acontece, o sono profundo. Aonde quando ele ouve a voz de Deus na viração do dia, ele se esconde, porque ele sentiu medo, e a Bíblia diz que em Deus não há medo. O Senhor disse a Adão, por que você está se escondendo de mim? Senhor, eu ouvi a sua voz, eu tive medo, eu tive vergonha. Vergonha do quê? Por que você está com vergonha? Porque eu estou nu. Quem te disse que você está nu? Fala igual, irmão, quer que eu atendo? Irmãos, preste atenção. Até então ele não sabia o que era medo, até então ele não sabia o que era o erro, sabe? Mas a partir daquele momento ele soube. Mas a graça do Senhor é tão maravilhosa. Olha como o Senhor nos ama. Deus sabia que Adão ia pecar? Com certeza. Mas Adão tinha o livre-arbítrio. Amém? E Deus respeita isso. Deus sabe os momentos que você vai oscilar, que você pode até cair, sabe? Mas Ele te respeita. Ele está sempre falando contigo, filhinho, não caia. Não caia. Se cair, tem um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Mas não caia. Não caia, porque quanto mais acordado você estiver, quanto mais vivo você estiver, mais graça, mais amor, mais prosperidade, mais unção de Deus você recebe. Uma pessoa que está dormindo num sono profundo, que está em coma no hospital, ele consegue ver a vida? Às vezes ele vai ficar anos. Houve casos nos Estados Unidos que a pessoa entrou em coma, ela era adolescente, e quando ela saiu do coma, ela já era velha. Imagine a reação dessa pessoa, porque a pessoa quando está em coma, ela não sabe quanto tempo ficou. Ela se depara olhando para o espelho e vê uma velha. Por mais que ela queira agradecer a Deus pela vida, ela vai dizer, eu perdi a minha vida inteira, minha juventude inteira. De repente, na época, na casa dela, era no meio de um sítio onde não tinha nada. Agora ela foi, sabe, é uma grande metrópole. Não é mais o lugar onde ela vivia. Nós, quando estávamos mortos no pecado, nós não conseguíamos ver coisas que hoje o Senhor está te mostrando, está te dando visão ampla, dizendo, olha, está vendo o seu sonho que você achava impossível? Eu vou te colocar lá, porque você está vivo para viver o melhor da terra. Sabe, irmão, nós precisamos estar acordados, e o que nos mantém acordado é o Espírito de Deus.
É por isso que os nossos familiares têm que acordar desse sono profundo, em nome de Jesus. E a partir de hoje, você vai começar a orar nessa condição. Senhor, eu profetizo que ele acorde do sono profundo. E Deus sabe o que você vai estar falando. Do pesadelo que eles estão vivendo, das drogas, da prostituição, do pecado. Sabe? Porque talvez eles acham que está bom, que está gostoso. O Senhor quer trazer de volta. A Bíblia diz que todo aquele que permanece no pecado está condenado. 5. Jesus Cristo é a resposta de Deus ao problema do pecado. Ele veio ao mundo, amado, e morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para trazer restauração à minha e à sua vida. A ordem de Deus é: a alma que pecar, essa morrerá, dormirá o sono profundo. Mas o Senhor sabia. O que o Senhor fez? Expulsou Adão e Eva do paraíso com todo mundo. Falaram: nossa, Deus também foi radical, né? Lá no Éden tinha tudo. Tinha água, tinha comida, tinha tudo. Quando eles saem do Éden, eles vão para uma terra que eles não conheciam, onde tinha espinhos, abrolhos, onde tinha terra seca, falta de água, chuva, frio. No Éden não tinha chuva, nem frio. Deus, ele providenciava todas as coisas. No Éden não tinha enfermidade, no Éden não tinha morte. Imagina hoje, uma mãe que perde um filho, dói muito, e a gente está acostumado com isso, não é? Saber que a morte existe. E Eva, que nunca ouviu falar de morte, e quando ela se depara com o pecado dela, ela percebe que o filho mata o irmão, e ela perde. E ela viu gerar a enfermidade. Ela não tinha espelho, mas com certeza ela olhava no espelho da água, via o seu rosto sempre belo, e a partir do pecado começou a envelhecer. Talvez Adão, ele corria por aquelas matas, subia naquelas árvores, sabe? Ele era um homem forte, né? Ele passou então a sentir dor nas juntas, dor na coluna. Tudo isso é consequência do pecado. Deus quer te dar nova vida. Só que para nós, para esta carne nossa, não tem mais jeito. Por isso que Deus não vai te dar vida para você viver 300, 500, 1000 anos como acontecia no passado. Mas o Senhor disse: eu vou te levar para um lugar lindo, para um lugar novo, melhor do que qualquer metrópole do mundo, melhor do que qualquer Éden, de qualquer cidade, chama Nova Jerusalém. É o lugar onde eu criarei mansões, e você vai habitar lá, e vai estar comigo, e a morte nunca mais vai te visitar, porque tu serás eterno. Mas o preço disso é você ficar longe do pecado, olhando para Deus e de costa para o mundo, de costa para o pecado. Jesus, amado, ele vai na cruz e faz isso. Percebes que lá no passado, e tudo que eu estou dizendo, né, eu estou fazendo um pré-resumo do livro. Se você ler o capítulo 2 e 3, diz o seguinte, que o sacrifício que Deus faz pelo pecado de Adão e Eva foi de um animal, não foi? Então o Senhor faz o primeiro sacrifício por conta de um casal, é sempre por família. Lá na frente no Êxodo, você vê Moisés sacrificando ele como sacerdote por uma cidade inteira, por uma nação. Ele fazia o sacrifício chamado expiação uma vez por ano. Era derramado o sangue, que esse sangue era derramado sobre a arca, e quando isso acontecia, Deus então apagava, né, anulava o pecado de toda aquela nação uma vez por ano. Mas quando Jesus veio, amado, ele fez por toda a eternidade. Ele foi o sacrifício vivo. Ele entregou a sua vida porque ele era puro. Não foi sangue de animal para cobrir pecado, mas foi o sangue do inocente. O inocente que não veio de homem e mulher. Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E ele então fez o único sacrifício para que o meu e o seu pecado seja anulado, para que o meu e o seu pecado seja esquecido por toda a eternidade. Mas pastor, eu tenho uma carne pecaminosa. Paulo mesmo diz: o bem que eu deveria fazer eu não faço, e o mal que eu não poderia eu estou cometendo. Eu e você também somos assim. Você deveria olhar para a pessoa e ter vontade de orar por ela todo o tempo, mas às vezes, dependendo do que ela faz, tem vontade de estrangular. Sim ou não?
Mas é certo? Você fala, Senhor, desculpa. Eu tinha vontade de estrangular porque eu estou nervoso, mas glória a Deus. Respira fundo, passa por cima disso tudo. É fácil? Lógico que não é fácil. Mas o Senhor te diz, eu estou abreviando os dias para que você não pereça nessa terra. Porque muito breve você vai voltar para a sua casa, a casa celestial, a casa eterna, que é a glória com o Senhor. Sabe, irmãos, Jesus está às portas. Hoje todo aquele que crê em Jesus e arrepende-se dos seus pecados e recebe a Jesus como Senhor e Salvador, recebe o perdão dos seus pecados e passa da morte para a vida espiritual. Ou seja, passa a ter uma vida restaurada. Mas essa pessoa não tem mais que viver no pecado. Deixa eu fazer uma comparação. Aos que estão aqui, que foram para o encontro, quando você volta de lá, você não volta com uma alegria? Algo que a gente não consegue explicar? Como chama isso? Amor de Deus. Porque lá você é ministrado, lá você confessa, e você volta de lá pisando em nuvens. E por que quando chega aqui, depois de uma semana, alguns dias, às vezes a gente já não está mais naquele clima? É simples. Porque o diabo continua aí, o pecado continua aí, o mundo continua aí. E por muitas vezes ele quer mostrar para você que você saiu de lá bem, mas no dia a dia você é o mesmo, e é mentira. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma pessoa. A não ser se você quiser voltar atrás. Sim ou não? Hoje eu casei com a minha esposa. Ontem eu era solteiro. Hoje eu sou? Mudou alguma coisa fisicamente? As minhas dívidas foram pagas por conta disso? Os meus sonhos deixaram de existir? Mas a partir de hoje eu não sou mais chamado de solteiro, e sim casado, sim ou não? E eu vou me comportar como tal, sim ou não? Espiritualmente é a mesma coisa. Antes você estava dormindo, agora você está acordado, salvo no Senhor, e ponto final. Se comporte e ande como um homem e uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo vai dizer assim, você não tem aliança com Deus. Nós ainda carregamos uma aliança no dedo, né? Se alguém olhar, você é casado? Sim, porque a pessoa está vendo a aliança. Sabe como nós mostramos a nossa aliança com Cristo? Quando nós nos comportamos como tal, quando nós confessamos o nosso pecado, quando diante dos nossos amigos eles olharem e disserem assim, olha, agora ele ou ela vai cometer tal pecado porque ele faz isso direto. E ele vê que você não está fazendo. E quando você faz, fala, Senhor, me perdoa. Porque nós não devemos ter vergonha de orar na frente de ninguém. As pessoas têm mais é que ver você orando em línguas, você pedindo perdão, você confessando. Deixa te chamar de qualquer coisa, mas chame você de servo e servo do Altíssimo. Sabe, irmão? Quando nós pecávamos, nós falávamos palavrões na frente de qualquer um, sim ou não? Por muitas vezes não se preocupava com o que os outros iam pensar, falava besteira, agia desonestamente, não estava preocupado. Agora eu vou estar preocupado porque eu acabei de errar, e por mais que tenha pessoas do lado, falo, Senhor, me perdoe. A pessoa fala, o que é isso que você está fazendo? É o momento que você tem de dizer para ela, você pode até cair e pecar, mas tem um Deus no céu, que quando você confessa o nome dele, ele tem poder para te perdoar. Sabe, irmão? Essa pessoa não deve mais viver no pecado. Deve renunciar e tentar viver em novidade de vida, segundo a vontade do Senhor. A consequência do pecado são separação de Deus e morte espiritual. Mas todo aquele que está arrependido, que tenta viver de maneira digna, vai viver abençoado. Amém? Estamos diante de algumas situações, hoje não, ontem, né? Eu estava vendo no Face, estava postando algumas coisas, e me deparei lá com um vídeo da Joelma cantando com a Ludmila Feber. Vocês já viram esse vídeo? Buscar tua face é preciso. E algumas pessoas criticaram, outras, né,
não o criticaram. Porque a tendência das pessoas que cantam música secular, normalmente o que os outros falam é o seguinte: não está vendendo disco, então agora se converteu, diz que se converteu, para vender música gospel, para ser uma nova cartada. Mas não é o caso da banda Calypso, pelo que eu sei, e pelo que a gente tem lido, eles estão no auge da carreira, né? E aí, claro, Satanás não deixa nada vazio. Parece que houve aí um problema do casal, né? De ele ter traído ela, alguma coisa parecida. E ela foi num programa aí, acho que da Sabrina Sato, alguma coisa parecida. E aí ela usa até a expressão que, sabe, de fidelidade, né? E julgo desigual. Parece que ele não se converteu ainda, pelo menos até o dia da entrevista. E aí fala sobre isso e justifica a sua separação por conta disso. Mas nós entendemos que nova convertida. O novo convertido, ele toma algumas atitudes. Mas Deus, ele tem pressa. Parece, não sei se é verdade, dizem, né? Não sei até onde se é verdade ou não, mas eu acredito que sim, que também a Xuxa se converteu, né? E aí, não converteu ainda? Então, mas está num processo, né? Parece que a Aline Barros, algumas pastoras estão ministrando. Antes era pior, porque ela era satanista declarada. Agora está dizendo que é católica, já é um bom caminho. Daqui a pouco se converte. E tantas outras que vocês vão ver. Sabe o que é isso, irmão? É Deus alcançar do menor ao maior, só que precisa abrir o coração. Podia ser até, né, o Roberto Marinho, podia ser qualquer pessoa que está lá no auge da fama por conta da condição financeira. Se a pessoa der ouvido e ela desejar andar diferente, Deus pode restaurar e salvar. Sabe? O que nós podemos e devemos entender é que nós somos privilegiados. Você é um privilegiado por ter reconhecido Jesus como Senhor. A única coisa que eu me arrependo, sabe, na minha conversão, foi não ter vindo para Jesus há muito mais tempo. Eu tive que ficar num pesadelo terrível, comer o pão que o diabo amassou com a bota durante a vida inteira, uma escassez, uma miséria, um sofrimento, para hoje, né, eu estar no Senhor, glória a Deus por isso que Ele me alcançou, mas eu fico pensando, meu Deus, como eu fui burro, como eu fui ignorante, como eu fiquei pensando, sabe, quando alguém ia falar de Jesus para mim, eu falava, olha, religião não se discute, futebol não se discute, gosto não se discute, isso é um ditado besta que as pessoas usam para tentar escapar. Quando você fala para o desviado, ele fala, eu já estou cansado de saber disso, eu sei mais do que você. Não sabe, porque se ele soubesse, ele não estava desviado. Então nós não podemos nos limitar, irmãos. Deus quer te usar como um profeta de Deus, como um homem e mulher de Deus. Na sua condição você falar do amor de Deus. Sabe, você impor as mãos, você orar, e Deus vai fazer. Mas nós precisamos realmente estar arrependidos do nosso pecado. E não deixar que a consequência do pecado seja algo que nos pese e que nos deixa para baixo. Amém? Eu quero neste momento orar por você. Antes mesmo de orar pelas pessoas que você tem orado e tem pedido salvação, mas que